Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Vamos ter um pequeno tempo de prelúdio, onde os irmãos podem se pôr em atitude de oração, pedir as bênçãos do nosso Deus sobre esse tempo aqui, tá certo? Oremos. Nosso Deus, Pai amado, Pai bendito, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, te agradecemos porque o Senhor é bom e é o Senhor que nos permite estarmos aqui e ter esse privilégio, Senhor, de te louvar e te adorar. Senhor, pedimos para que o Senhor abençoe esse tempo, abençoe cada trabalho que será realizado aqui, os cânticos, a pregação. Abençoa e trabalha cada coração, Senhor, para que possamos estar contritos, atentos e com a atitude correta diante de Ti. É em nome de Cristo que nós choramos e agradecemos. Amém. Irmãos, por favor, eu gostaria que os irmãos que possam ficar de pé, fiquem de pé e abram suas Bíblias. Obrigado, irmão Elias. Salmos, capítulo 49. Amém. Gostaria que os irmãos acompanhassem e eu vou ler o capítulo inteiro. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Para que viva para sempre e não veja corrupção, porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas, quando alguém se enriquece, quando a glória de sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão quando fizeres bem a ti mesmo. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais,
que perecem. Amém. Podeis sentar, irmãos, os irmãos do grupo de louvor, por favor. Boa noite. Vamos louvar o Senhor, engrandecer o nome do nosso Senhor Deus. E nós queremos louvar o Senhor com o cântico Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus. Habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Amém. Então o nome do nosso Deus é grande, né? Ele criou todas as coisas e pela sua bondade e misericórdia também Ele nos escolheu, né? Como nós lemos na EBD, antes estávamos apartados, né? Mas pelo sacrifício de Jesus e sua ressurreição, fomos feitos um povo junto, o povo de Deus, né? Vamos louvar o Senhor com o cântico Lamento de Israel. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou.
ouvirão, do inimigo te libertará. Quando a gente para assim um pouco para pensar, né? Uma vez eu estava fazendo cursinho, a gente estava estudando um pouco de história, né? E o professor deu um dado importante, né? Ele estava falando de povos antigos, né? E ele estava falando sobre isso, que depois que aquele povo ali vamos dizer assim, é cativo ou é destruído, ele não aparece, né? Novamente. Né? E ele estava falando sobre aquele assunto. Quando a gente para pensar na história, a gente vê que o povo de Israel foi levado cativo, né? Passou o cativeiro e ainda Deus sustentou esse povo. Né? Dos povos antigos, podemos assim dizer, é um povo que ainda permanece vivo, permanece firme, e não é porque é um povo simples, é porque Deus escolheu aquele povo. Né? Então, Deus sustentou essa nação ao longo de toda a história. Né? Então, esse mês, eu acho que quem veio na quinta-feira, nós estamos, né, cantando essas músicas, esse foi o mês, né, dia 14 de maio, estou certo, irmão Nildo? De 1948, né, foi instituído, né, o Estado de Israel. Né? Então, esse mês é um mês que a gente também rememora um pouco do que Deus tem sustentado, né, esse povo ao longo da história. Pode ser algo simples, né, para as pessoas, mas quando a gente olha todo o contexto, somente Deus poderia, né, sustentar esse povo ao longo de todos esses anos. Queria convidar você a ficar de pé, por favor, quem puder. E a gente vai louvar o Senhor. Irmão Nildo, diga bem alto esse nome aí de baixo, que eu estou aprendendo ainda, irmão. Pronto. A esperança. Obrigado, irmão. Então vamos louvar o Senhor com esse cântico, né? Que na mesma melodia do hino de Israel, né? A esperança.
sentar, irmãos. Obrigado. Boa noite. Hoje nós vamos ler sobre o relatório do Couto Fernandes. Boa noite, amados irmãos. Os trabalhos no Couto Fernandes foram retomados em fevereiro de 2024, após o período de recesso da igreja, sendo mantidas as programações de evangelismo, culto de adoração e culto infantil, EBN, às sextas-feiras. Pela graça de Deus, o Sr. Valdir e sua família têm acolhido esse trabalho em sua residência. Glória a Deus por isso. São muitos os desafios enfrentados nesse campo missionário. Famílias destruídas pela ação de Satanás, vidas entregues aos vícios da bebida, das drogas e da promiscuidade, homossexualismo, prostituição e etc. Crianças vagueiam pelos becos escuros e travessas a sua própria sorte, sem nenhum adulto que as protejam. Enfim, orar sem cessar é preciso. Queremos agradecer ao Senhor, pois Ele tem feito grandes coisas naquele local. Ao longo desses 3 últimos meses, temos presenciado o seu agir poderoso nas vidas daquelas crianças e adultos. Para a glória do nosso Deus, o Ministério Infantil, que reiniciou com 4 a 6 crianças, vem tendo, desde o mês de abril, uma média de 15 crianças participando da programação. Mais que isso, crianças têm se convertido ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Anjos têm festejado nos altos céus. Adultos têm recebido discipulado, ouvido a palavra de Deus e, em alguns casos, acompanhado seus filhos à escola de boas novas. Por vezes, nos sentimos cansados, pois lutamos com vidas que não seguem as regras de convivência imoral que estamos acostumados. E sabemos que em tudo isso Deus tem nos trabalhado em paciência e amor, para que exalemos o bom perfume de Cristo. São várias as necessidades pelas quais pedimos sua oração. Pela salvação de mais almas ali naquela localidade. Que Deus levante mais trabalhadores para sua obra, evangelismo, discipulado, louvor, pregação adulta e infantil. Pelo fortalecimento físico e espiritual dos irmãos que já têm se disponibilizado a servir no Couto Fernandes. Pela melhoria no espaço físico para receber os adultos e as crianças, e, se for da vontade de Deus, que ali possa nascer uma congregação de nossa igreja. Pastor. Boa noite. Louvamos ao Senhor por aquilo que, na graça de Deus, Ele tem feito e realizado ali naquele local. Vamos, irmãos, orar, tá certo, por essas coisas aqui? Então, vou pedir para 2 irmãos, por favor, voluntários, orarem por esse motivo de oração. Pode ser desse lado, pode ser desse lado, por favor. Amém. Tem aí os avisos. Pode passar. Tá. Nós temos aqui, tá certo, a nossa agenda das semanas. Terças-feiras nós temos a EBEC às 19 horas, serviço também que os irmãos têm servido aqui na igreja. Louvado seja o Senhor por isso, né? As quartas-feiras tem tido essas coisas que vocês têm visto, discipulado, evangelismo, visitas. Graças a Deus por isso. Alguns irmãos têm chegado para fazer isso também. Outros têm recebido visitas, né? Tem sido um tempo muito, muito bom. Quinta-feira, nós temos o nosso culto de oração, chamado Koinonia, Comunhão dos Santos. Às 19 horas, nos reunimos aqui também para servir e adorar ao Senhor. Pode passar. E também, como foi colocado aqui agora há pouco, né? Nós temos evangelismo lá no Couto Fernandes e também culto. Essa semana, mais uma família começou a fazer isso tudo. Como o nome, Nildo, das pessoas? Lucieude Sulione, e por isso, irmãos, graças a Deus, nós precisamos também de outros irmãos se envolvendo nisso, participando ali daquele tempo, tá? Pode passar. Mocidade também, os jovens aí, os adolescentes têm estudado sobre o Evangelho de João, 2 sábados, louvem ao Senhor por isso, tá bom? Cesta do Amor, que é o quilo, né, que geralmente traz, tá certo, para ajudar a fazer as cestas, né, e aí vai distribuir na medida que tem a necessidade
que vai surgindo na igreja local, tá bom? Instituto, a gente tem os 3 sábados aí do mês, a gente tem estudado a palavra do Senhor, primeiro sábado às 17 horas, os outros 2 às 16 horas, porque realmente no sábado não vai dar certo, ok? Pode passar, o café da comunhão, então no primeiro domingo a gente tem aí um momento de comunhão e serviço ao Senhor, pode passar? E também a ceia do Senhor, primeiro domingo do mês. E aí, irmãos, vai ser o nosso seminário que a gente vai ter, Finanças à Luz da Bíblia. Orem por isso, irmãos, para que Deus abençoe. Algumas pessoas têm se inscrito, ok? Aí, então, se você não fez ainda, faça a sua inscrição para estar aqui nessa data, para a gente servir ao Senhor. Ok? Vamos chamar o Tiago, a família dele está aqui, tá certo? A Maitê, a Natália está chegando ali. A gente vai ter a apresentação da coelhinha. A coelhinha. Hã? É ovelhinha, né? Pensei que era coelhinha. Ovelhinha. Linda, né? Aí a ovelhinha. Tá no rosto dela, não. Você que o outro lado. Isso. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. A partir do versículo 1. Deuteronômio 6, a partir do versículo 1. Deuteronômio 6, 1. Estes, pois, são os mandamentos, o estatuto e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passa a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muitos te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E a escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui nós temos, irmãos, nesse texto, a orientação do Senhor com relação ao próprio povo e aplicando aqui na área familiar, Tiago e Natália. Aqui na palavra do Senhor, Deus diz que essas palavras devem ensinar aos seus filhos em toda ocasião. Assentado, levantando, no caminho, deitando. Fala também que, versículo 8, para colocar a palavra de Deus em lugares visíveis. Tá certo? Então, vocês têm uma grande tarefa, uma grande responsabilidade que Deus tem dado para vocês na vida dessas duas pessoinhas aqui, né? E a tarefa principal de ensinar a palavra de Deus para os filhos de vocês, para que elas aprendam a temer ao Senhor. O que Deus requer de você, Tiago e Natália, é que vocês ensinem a Bíblia para os seus filhos. Não somente isso, mas que vocês também orem pelos filhos de vocês. Toda oportunidade que vocês tiverem, vocês devem incutir a palavra de Deus para elas, tá bom? O resultado não depende de vocês. O que depende de vocês é vocês serem fiéis ao Senhor, no sentido de ensinar a palavra de Deus para Madeleine também, sempre fora de tempo e a tempo, ensinando a Bíblia para eles e orarem por eles. Quando eles chegam aqui, irmãos, para fazer uma apresentação dessa, tem algumas ideias importantes também a transmitir. A ideia de que eles estão pedindo a ajuda da comunidade, a ajuda da igreja, para que a igreja
se envolva no processo de orar pelas crianças, de orar pelas famílias, também de a igreja se envolver no processo quando ver lutas e dificuldades, que certamente, Tiago e Natália, as lutas e os desafios vão ser grandes. Os filhos vão trazer e traz grande alegria e vão trazer para vocês, mas vão trazer também tristezas e choros. Mas principalmente, vocês sempre lembrar do Senhor e sempre lembrar da palavra de Deus e lembrar que Deus tem dado uma missão para vocês, a missão de ser pais e mães. Foi o Senhor que escolheu, não foi vocês que escolheram elas, mas Deus que escolheu desde antes, tá certo? Para que vocês sejam pais dessas duas crianças, tá bom? Lembre disso. E o que o Senhor requer de vocês é fidelidade. E da comunidade também, irmãos, para que nós sejamos nos envolver neste processo. Então vamos agora orar por ela, me dê ela aqui, não sei se ela vai... Vou colocar ela de frente. A ovelhinha. Irmãos, vamos ficar de pé, por favor. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela Madeleine. Obrigado, Senhor, porque ela já é bênção em nosso meio. Ó Deus, ela traz grande alegria para o nosso coração, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dela, da Maitê e dessa família, Senhor. E nós queremos suplicar a graça do Senhor, a tua bondade para a Madeleine, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja a cada dia, ó Deus, transformando o coração dela, para que ela ame ao Senhor Jesus Cristo acima de tudo, Pai. Ó Deus, encoraja o Tiago, a Natália, Senhor, na missão que o Senhor tem dado para eles, Senhor. Pai Santo, certamente nessa jornada, muitas vezes eles vão se sentir fracos, incapazes, Senhor, de estar criando ela. Por isso nós pedimos que o Senhor traga à memória deles a tua palavra, Senhor. Capacita os servos do Senhor a serem fiéis ao Senhor e que essa família, Senhor, viva para o louvor da tua glória, Senhor. Nós bendizemos ao Senhor, pedimos para que o Senhor guarde, Senhor, o coração da Maitê, da Madalene, Senhor, de tropeço. Guarde, ó Deus, do amor ao mundo, Senhor, guarde do próprio pecado delas mesmas, ó Pai, e que elas amem ao Senhor e se rendam a Cristo a cada dia, Senhor. Nós pedimos e oramos no nome de Jesus, o teu Filho Santo. Amém, Senhor. Ainda bem. Ovelha gosta de pastor, rapaz, pensando o quê? Pode sentar, irmãos. Os irmãos da música podem chegar aqui, por favor. Continuando nosso momento de louvor ao Senhor, vamos louvar o Senhor com o cântico Jesus é o caminho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará.
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Oh, Então esse texto, né, da Bíblia, quem leu esse texto é exatamente a música, né? Você vai lendo versículo por versículo, né? Então, nosso coração não deve ficar, né, não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim, porque Deus já nos preparou morada, né? Então, Jesus já nos tem reservado, né, algo eterno no céu, né? Como a gente tem estudado, toda a história nós sabemos através da Bíblia, através da palavra de Deus, né? Então Deus requer de nós isso, nossa confiança no Senhor e nossa perseverança, né, até o fim, para recebermos a coroa da glória do Senhor. Vamos agradecer, né, pelas ofertas e deixar para outra música as ofertas, mas vocês estão muito bem disciplinados, né? Então vamos agradecer por esse tempo, tá bom? Fechou. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te rendemos, Senhor Deus, graça e louvor, porque o Senhor é merecedor disso. O Senhor fez tudo para a glória e honra do teu nome, Senhor Deus. E tudo que nós fazemos, Senhor Deus, nos ajuda a fazer de maneira que glorifique e exalte ao teu nome. Que a nossa vida te glorifique, que as nossas ações te exaltem e também, Senhor Deus, os nossos recursos também te glorifiquem e te exaltem em tudo, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é o Deus provedor. É o Senhor que sustenta. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Ti, Senhor, todas as coisas. E nós te agradecemos por isso, pelo pão de cada dia, pelo vestir, pela a prosperidade em alegria, em amor, em paz. E também, Senhor Deus, pelos recursos que o Senhor tem nos dado através do trabalho, Senhor Deus, através do teu cuidado. E queremos ser gratos a Ti, Senhor Deus, porque é o Senhor que é o Deus da nossa provisão. Nós te agradecemos por tudo, que esses recursos sejam geridos com sabedoria e exaltem, glorifiquem o teu nome. É o que eu te peço, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor com o cântico. A gente louvou esse cântico domingo passado. A gente vai repetir esse domingo. Então, eu entendo que vocês já estão profissionais. Já ouviu domingo passado, né? Então, vamos louvar o Senhor com o cântico Somente a Ti. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Todas as coisas criaste com grande sabedoria. Tuas obras proclamam Tua glória para sempre. Sejas louvado,
Essa música é uma letra maravilhosa, né? Você que gosta de ouvir música em casa, né? Busque músicas que exaltem a Deus, né? Essa música fala sobre o que Deus é, Ele é imponente, Ele é imutável, né? Reconhecendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, nós nos curvamos, né? Diante dEle. Eu sei que aí, nesse, vamos dizer assim, misto que tem de músicas, né? Tem muitas músicas que quer colocar o homem no centro, né? O homem que deve ser o centro ali, né? O cuidado com Ele, mas o louvor deve ser a Deus, como nós louvamos, né? Toda glória, toda honra, todo louvor somente ao nome do Senhor. Para a gente encerrar o nosso momento de louvor, também dava parabéns para vocês. Ouvir vocês mais alto hoje é porque vocês estão mesmo profissionais, né? Já consegui ouvir mais vocês nesse domingo, nesse louvor que a gente cantou. Para iniciar o nosso momento de louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor com um cântico novo. Vocês ficarem profissional também, santo para sempre. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de vir, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Quem foi perdoado, redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e ama o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo.
tu sempre serás santo, santo pra sempre. O teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Amém. Então todos, exaltarão o nome do Senhor. Aqueles que creram e também aqueles que não creram. Todos terão que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Pastor Alexandre. Irmã. Temos um vídeo para passar para vocês. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro. Quero agradecer às mães, a todos que estavam presentes nessa semana, todas as pessoas que se envolveram nisso, né? Obrigado por todo o trabalho, da certa dedicação de vocês, tá bom? Irmãos, vamos chamar aqui as crianças, por favor, aqui. Chega aqui para a gente orar. Vou. Aqui é Débora. Oremos. Glórias a Deus, Pai querido. Quero te agradecer, Pai, por todas as crianças que aqui estão na tua casa. Quero te pedir também pelos professores, que o Senhor esteja capacitando eles cada dia mais e mais para transmitir a tua palavra para as crianças e que elas possam estar nos teus caminhos. Abençoa a aula agora, que seja tudo conforme a tua vontade. Essa é a oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Pode ir, crianças, devagar, tá bom? Sem correr. Você pode abrir tua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1, verso de 1 a 3. O título do nosso estudo é Autoridade de um Líder.
autoridade de um líder. Uma maneira de, irmãos, negar a veracidade de uma mensagem é negar a autoridade de quem dá essa mensagem. A igreja da Galáxia, ela tinha recebido o verdadeiro evangelho da graça anunciada pelo apóstolo Paulo, e eles tinham acreditado neste evangelho. Mas o que estava acontecendo é que alguns falsos mestres se infiltraram no meio daquela igreja e começaram a atacar a validade da mensagem da pregação do apóstolo Paulo e também a mensagem e o mensageiro que estava anunciando aquela palavra. Aparentemente, os judaizantes, eles tinham convencido alguns membros lá da igreja da Galácia que Paulo, ele era um apóstolo autonomeado, sem nenhuma comissão divina. Então, Paulo, como nós vamos ver, ele foi uma pessoa que implantou a igreja, tá certo? Não uma igreja, mas algumas igrejas nas regiões da Galáxia. Existe uma divergência se era uma Galáxia do Norte ou Galáxia do Sul, aqui, mas de uma forma geral, nós sabemos que foi Paulo que fundou essas igrejas. Não era uma só igreja, como nós vamos ver dentro do texto da palavra do Senhor, e ele funda essa igreja na sua primeira viagem missionária. Atos capítulo 13 vai falar um pouco sobre isso, até capítulo 16 vai tratar um pouco sobre essa questão. Mas o que foi que aconteceu, irmãos? Chegaram diante daquela igreja, como eu disse agora há pouco, alguns autonomeados falsos mestres, e esses falsos mestres estavam convencendo a igreja, as igrejas da Galáxia, de que Paulo não era um servo do Senhor, que tinha sido nomeado pelo próprio Deus. Como nós vimos muito isso na igreja de Coríntios também, que tinha acontecido, na igreja da Galáxia não era diferente, mas você vai perceber aqui que o tom que Paulo vai usar nessa carta aqui da igreja da Galáxia é um tom forte, duro, tá bom? Ele vai falar algumas palavras chocantes que nós vamos estudar ao longo dessa carta aqui. Então, pelo fato de esses judaizantes, falsos mestres, estarem se infiltrando na igreja e falando que Paulo era uma pessoa autonomeada e que o evangelho que ele estava anunciando, que vai ser bastante atacado, não era o evangelho do Senhor, logo de início, aqui na carta de Gálatas, irmãos, como Paulo faz em outras cartas, ele dá uma saudação para a igreja, e não somente essa saudação, mas logo de início, ele vai começar a estabelecer a sua autoridade e a sua autenticidade com a autoridade apostólica vindo da parte do Senhor, e essa autoridade que ele vai desenvolver aqui nesses primeiros versículos vai ser algo crescente ao longo do livro de Gálatas. O apóstolo Paulo está sob ataque, assim como o evangelho que ele está pregando, que é o evangelho da graça. Você vai perceber que neste livro de Gálatas, aquelas pessoas que estavam lá, eles vão dizer que era possível os Gálatas, serem salvos por um outro meio, que não somente a graça pela fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo vai tratar muito sobre justificação pela fé, principalmente no capítulo 3 dessa carta aqui. Então, Paulo, ele vai defender a autoridade dele, e ele vai defender o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. A atmosfera em torno dessa carta é uma atmosfera pesada por causa de algumas coisas que estavam acontecendo. Sua mensagem estava sendo atacada pelos judaizantes. Então, essa carta é uma defesa do apóstolo Paulo, tanto da sua autoridade apostólica, quanto da mensagem que ele estava anunciando, irmãos. Eles não somente contestavam o evangelho da justificação pela fé somente, mas também eles estavam insistindo na necessidade de outras coisas, como a circuncisão, a observação de certos preceitos da lei para a salvação. E Paulo vai se defender, e vai defender o evangelho dele, dizendo que não é dessa forma, não é dessa maneira. Logo de cara, ele faz essa defesa, e nós vamos aprender nessa noite que, diante dos ataques dos adversários, devemos defender os verdadeiros servos de Deus. Diante dos ataques dos adversários, devemos defender os verdadeiros servos de Deus. Gálatas 1, de 1 a 3 diz: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por homem algum,
mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça a vós e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, irmãos, palavra do Senhor, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Obrigado pela leitura dela, ela que traz consolo, ânimo ao nosso coração, Senhor. E eu peço para que o Senhor fale a cada um nessa noite conforme a tua vontade. Senhor, obrigado, ó Deus, pelas Escrituras. Nós te exaltamos e bendizemos. Nos ajuda, Senhor, a transmitir com clareza a tua palavra. Pedimos ao Espírito Santo que o Senhor aplique ao coração de cada um para o louvor da tua glória, Senhor. Nós oramos gratos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Irmãos, por que, diante dos ataques dos adversários, nós devemos defender os verdadeiros servos de Deus? Por alguns motivos e por algumas razões que eu quero destacar nessa noite. Diante dos ataques dos adversários, nós devemos defender os verdadeiros servos de Deus por causa de suas credenciais. Versículo 1. Paulo, ele tem consciência de sua autoridade como um enviado do Senhor. Você percebe que ele começa o início do versículo dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Como ele segue o seu costume, em outras cartas também nós vemos isso, o apóstolo Paulo começa essa carta indicando o nome dele, Paulo, falando, está certo que ele é a pessoa que escreveu essa carta, e a partir disso ele começa a estabelecer a sua autoridade como um apóstolo. Logo depois de indicar que ele é o escritor, disse que ele está endereçando para aquela igreja, ele diz que ele é o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. O que é um apóstolo, ou quem era um apóstolo? Um apóstolo era aquele que era enviado com uma comissão, ou como uma missão. Era um enviado, um embaixador, um mensageiro. Era uma pessoa, como nós vamos ver em alguns aspectos aqui, que tinha sido escolhida e treinada pelo Senhor Jesus Cristo para ser o seu emissário e para proclamar a verdade da palavra do Senhor durante a formação das igrejas. Então, Paulo, ele quer deixar claro aqui para aqueles irmãos, logo de cara, que ele era um enviado, tá bom? E ele tinha sido, como nós vamos ver aqui, escolhido para uma missão. Quando nós voltamos para o Novo Testamento, nós vemos que no seu uso primário, esse termo apóstolo, esse uso primário aqui, ele era usado apenas para os 12 que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo para fazer e praticar o ministério terreno dele. Deixa marcado aí para o livro de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, já a gente volta para cá. Diz assim, Marcos 3, versículo 13 e 14. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse pregar. Aqui nós temos os 12, e aí ele vai descrever a partir desses versículos 12, Lucas capítulo 6, versículo 13 também fala sobre isso, você não precisa abrir lá, mas como você vê aqui, o texto diz que ele nomeou 12 para que estivesse com ele, o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor mandou eles para pregar. Então os apóstolos, como nós vemos aqui dentro desses versículos, eles foram escolhidos pelo Senhor, os 12, no caso, escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, para pregar a palavra do Senhor, mas não somente isso. Eles foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo para estabelecer as bases da igreja primeira, tá certo? E eles eram canais da revelação de Deus. Então, esses apóstolos, principalmente esses 12 aqui, eles recebiam revelação, como nós vimos, direto do Senhor, para transmitir para as outras igrejas. Por isso você vai perceber que eles eram fundamentos da igreja. Deixe aí e vai para o livro de Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículo 20. Logo depois de Gálatas, irmãos, Efésios, capítulo 2, versículo 20. Versículo 19 e 20 diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Fala aqui que a igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2, versículo 20. Então, os apóstolos e profetas, esses 12, eles foram pessoas que lançaram ali o fundamento, estabeleceram o fundamento da igreja. Então, nesse sentido mais restrito, ela se aplica apenas àqueles 12 que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas o Novo Testamento também, ele fala sobre apóstolo não somente nesse número restrito de 12, ele fala também num sentido muito mais amplo. Então, esse termo apóstolo, ele é utilizado para outros homens como enviados do Senhor. E um desses homens era Barnabé. Olha o que diz Atos capítulo 14. Atos 14. Atos 14, versículo 14. Atos 14, 14 diz: ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Aqui vocês percebem que ele vai falar do apóstolos, no caso, apóstolo Barnabé e Paulo, tá certo? Quando eles estão na sua primeira viagem missionária. E tem outros também, irmãos Silas e Timóteo, eles são declarados assim também, e outros líderes que estavam anunciando a palavra do Senhor. Mas o que eu quero deixar aqui para os irmãos entenderem? Existia os apóstolos como um número mais restrito, que era o número dos 12, tá bom? E eles tinham que ter algumas credenciais para isso, e existia um número maior de apóstolos, como enviado do Senhor Jesus Cristo, como Barnabé aqui, ele entra nessa situação. É interessante a gente observar que nenhum desses dois grupos eles foi perpetuado para frente, tá bom? Quando nós chegamos em Atos capítulo 2, com exceção de Judas, quando você vai perceber ali, Atos capítulo 1, na verdade, não capítulo 2, não há nenhum registro no Novo Testamento, tá certo, de nenhum apóstolo, tanto no grupo primário, como no grupo secundário, a ser substituído depois da morte desses apóstolos. Irmãos, então, por que eles não estavam entre os 11 originais, entre aqueles apóstolos? E uma coisa interessante, que eu quero destacar aqui, Paulo, várias vezes, ele teve que defender o seu apostolado de forma como os outros apóstolos não tiveram que defender o seu apostolado. Você vai perceber, pela leitura das cartas que você vai ler no Novo Testamento, que Paulo sempre vai declarar, na maioria das cartas deles, que ele é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E se ele está fazendo essa defesa e dizendo que ele é um apóstolo de Jesus e vai mostrar as credenciais, por quê? Porque exatamente nas igrejas que Paulo estava fundando, o que acontecia é que chegava depois outros líderes, falsos mestres judaizantes, e falava que ele não era um apóstolo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo teve que várias e várias vezes defender que ele sim era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E por isso que na carta de Gálatas, Paulo vai tratar de assuntos pesados, ele vai tratar de assuntos difíceis para aquela igreja, mas primeiramente para tratar desses assuntos que ele vai tratar que são difíceis pela igreja, ele se apresenta como uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que tem credencial, ele se apresenta como um embaixador do Senhor Jesus Cristo para dizer aquilo que ele vai falar. Ou seja, o seu ministério, o seu apostolado, ele leva um carimbo de origem divina, de origem de Deus, de origem diretamente do próprio Senhor. O que nós vemos aqui é que ele deixa muito claro isso para aquela igreja. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então, Paulo, ele está querendo deixar claro ali para aquela igreja que ele foi chamado para servir não por causa de homens. Ele não foi chamado por servir por homens ou por alguma instituição. Ele foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, e pelo próprio Senhor Jesus Cristo ele foi comissionado, irmãos, ali para anunciar a palavra de Deus, para anunciar a palavra do Senhor. Por isso, aqueles que querem atribuir hoje o sentido de um apostolado, como era nessa época, tendo o mesmo ofício, irmãos, essas pessoas estão se auto-enganando, porque nenhum apóstolo foi constituído após a morte desses outros apóstolos. Mas Paulo quer deixar claro uma coisa para aquela igreja: olha,
eu vou falar com vocês de alguns assuntos difíceis. Mas eu vou falar desses assuntos difíceis para vocês, mas eu tenho credenciais para falar isso. Eu sou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, eu sou um embaixador, eu sou um enviado vindo da parte de Deus para anunciar. Não foi da parte de homens, nem de instituição alguma, mas foi da parte de Jesus Cristo e por Deus Pai, irmão. Então, Paulo quer deixar claro que ele recebeu o seu apostolado do próprio Senhor. Ele tem consciência de que sua autoridade não é uma autoridade que vem dele mesmo. Aonde é que está a autoridade de um líder? Aonde é que está a autoridade, por exemplo, de um pastor, de um diácono, de um evangelista, um missionário? Não está nele mesmo. A autoridade está por causa do Senhor. O Senhor que tem chamado ele para exercer esse ofício. A autoridade é uma autoridade vinda de Deus, autoridade divina para exercer o ministério, seja onde for que o Senhor colocou ele, para exercer aquele ministério naquele lugar. E Paulo quer deixar isso claro aqui, irmãos, para aquela igreja. Ele tem plena consciência de que sua autoridade não emana dele mesmo, mas foi Deus que o constituiu como tal. A sua autoridade não é uma autoridade vinda do apóstolo Paulo. Ele ia sofrer vários ataques, a igreja ia sofrer vários ataques, e diante dos adversários, irmãos, nós devemos defender os verdadeiros servos de Deus por causa das suas credenciais, por causa do seu chamado divino para realizar a palavra de Deus. Tem muitos falsos mestres, não só naquela época, mas hoje também. E os verdadeiros servos do Senhor precisam ser defendidos, aqueles que anunciam a palavra de Deus. Por isso, irmãos, essa é a primeira verdade que eu quero destacar aqui para os irmãos. Nós devemos, diante dos ataques dos adversários que vai surgir, defender os verdadeiros servos de Deus por causa das suas credenciais, por causa da sua autoridade, irmãos, que vem do próprio Deus diante do Senhor. Não somente isso. Diante dos ataques dos adversários, devemos defender os verdadeiros servos de Deus, porque o seu chamado para servir vem de Deus, vem do Senhor. Paulo, ele começa mostrando as credenciais dele aqui, e como eu li no versículo 2, aliás, no versículo 1, ele diz que foi chamado como apóstolo para servir não por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo, ele tem a consciência de que sua autoridade apostólica não foi delegada por homem algum, nem mesmo pela igreja, não foi da parte de homens, não por intermédio de homem algum, mas pelo Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai. Por que isso é importante aqui? Por que é interessante que você vai perceber ao longo de várias cartas no Novo Testamento, que Paulo sempre vai trazer Jesus Cristo e Deus Pai, tá certo, juntos ali. Mas por que é interessante aqui Paulo começar esse texto falando sobre Cristo, Deus Pai e aquele que ressuscitou dentre os mortos? Os falsos mestres, como eu acabei de destacar, ele estava acusando o apóstolo Paulo de ser uma pessoa que não anunciava um evangelho verdadeiro. Eles estavam acusando o apóstolo Paulo de ser uma pessoa que estava anunciando um evangelho espúrio. Irmãos, estavam dizendo que quando Paulo chegava lá na igreja para pregar esse tipo de evangelho aí, ele não tinha nenhuma autoridade para ensinar a palavra de Deus, ele não tinha nenhuma autoridade para governar as palavras do Senhor naquela igreja. E aí Paulo ele quer deixar claro aqui para aqueles irmãos que não era assim. Ele deixa claro, como no primeiro versículo que nós vemos, que ele não nomeou a si mesmo para ser esse servo do Senhor. E deixa claro, como eu destaquei aqui também, que não foi nem por nenhuma agência humana, ou seja, nenhum meio humano de qualquer tipo estava envolvido na comissão apostólica do apóstolo Paulo. E talvez algumas pessoas elas entendam aqui que o apóstolo Paulo está fazendo uma crítica ao que aconteceu em Atos capítulo 1, da escolha de um outro apóstolo. Então, algumas pessoas vão entender assim, olha, Paulo está criticando aquela escolha que foi feita inicialmente em Atos capítulo 1, censurando e dizendo que os outros, eles foram precipitados
ao escolher Matias para que ele fosse colocado no lugar de Judas, que tinha ido se enforcar. E por isso Paulo está querendo dizer aqui, olha, eu não fui escolhido como apóstolo por uma instituição humana. Ele tem consciência de que a autoridade apostólica dele procede tanto de Deus Pai quanto do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos duas verdades importantes que está muito clara aqui dentro do texto da palavra de Deus para nós, não por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ou seja, eu estou debaixo da autoridade de Jesus. Eu estou debaixo do envio da autoridade de Deus Pai. Ou seja, Paulo está deixando aqui claro para eles que a autoridade dele vinha diretamente do Senhor Jesus Cristo. Então, o fato de que, quando ele vai escrever essa carta de Gálatas, quando ele vai dar aquelas orientações, quando aqueles irmãos não ouvissem a orientação que ele estava dando, eles estavam recusando o próprio Senhor Jesus Cristo. Estavam recusando a própria mensagem de Jesus Cristo, porque a mensagem de Paulo era uma mensagem que vinha diretamente de Deus, era uma mensagem que vinha diretamente do Senhor, como deixa claro aqui no finalzinho do versículo. E aí ele deixa claro que esse Deus que chamou ele é o Pai do Senhor Jesus Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, é interessante aqui a gente observar dentro do texto da palavra do Senhor, porque ele trata da ressurreição. E isso era uma pedra basilar com relação à doutrina cristã e à anunciação da palavra de Deus. Paulo quer deixar claro aqui para aqueles irmãos que Deus colocou ele à parte, Deus separou ele, irmãos, para anunciar a palavra do Senhor, mas que isso houve um chamado e isso houve uma preparação. Paulo foi chamado pelo Senhor, e nós vemos, quando foi que Paulo foi chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo? Atos capítulo 9. O próprio Senhor Jesus Cristo aparece para ele ali, para anunciar a palavra de Deus, mas não foi logo imediatamente assim que ele começa a anunciar a palavra do Senhor. Parece que na leitura que a gente faz de Atos, parece que ele se converteu logo ali, tá certo? E logo depois ele começou a anunciar. Não, houve um período de preparação que vinha do próprio Senhor Jesus Cristo, e foi um período extenso, um período longo, irmãos, que ele teve, tá certo? Para anunciar a palavra, para ser, em certo aspecto, discipulado. Porque, lembra, o apóstolo Paulo, quando você vê em Atos capítulo 8, que era chamado de Saulo, ele estava presente ali no momento que Estevão foi apedrejado, né? E aí você observa, irmãos, que ele era um fariseu com fortes convicções, que tinha sido aprendido pela palavra do próprio Deus, e ele perseguia a igreja. E agora, quando ele tem aquela visão naquele momento, ele fica assim, tá certo, em choque. Foi um choque de realidade para ele dentro daquilo que ele estava acreditando, dentro daquilo que ele cria, que era o quê? Sobre a questão do judaísmo e que Jesus não era o Messias. E quando o Senhor Jesus aparece para ele, foi uma mudança. Por isso ele precisou, em certo aspecto, de discipulado. E teve uma pessoa que foi muito importante na vida dele nesse aspecto do ensino de discipulado. Quem foi? Barnabé. Barnabé foi uma pessoa que chegou lá do lado de Paulo. Quando todos os outros estavam com medo dele, porque ele era um perseguidor da igreja, Barnabé chegou ao lado dele, vem aqui, Paulo, vou apresentar você aqui, e começou a apresentar no meio dos outros discípulos do Senhor Jesus Cristo, começou a ajudar o apóstolo Paulo a entender um pouco melhor, creio, a questão da palavra do Senhor, e aí nós percebemos que ele teve necessidade de essa instrução, e muito tempo depois, como diz Gálatas capítulo, depois de alguns anos de preparação, Gálatas 1, versículo 17 e 18 diz: nem tornei a Jerusalém a ter com ele os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, houve um período de tempo que teve a questão da anunciação da palavra do Senhor. Mas quando nós percebemos o comissionamento ali em Atos capítulo 9, Jesus, ele chamou Paulo, e ele separou Paulo, colocou ele à parte, irmãos, para que ele anunciasse a palavra de Deus, anunciasse a palavra do Senhor, ou seja, ele foi um enviado de Deus, ele foi um enviado do Senhor Jesus Cristo para começar o trabalho entre os gentios,
que não tinham, tá certo? Paulo vai pregar a palavra de Deus para ele ali, e foi o próprio Espírito Santo que comissionou ele para essa tarefa, e o que nós observamos é que dentro dessa chamada divina aí, irmãos, ele também foi reconhecido por quem? Pelos líderes da igreja. Olha aí o que diz Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Atos capítulo 13, vamos ler do 1 ao 3. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E que é interessante aqui, você vê que eles tinham o aval da igreja de Antioquia. A igreja, tá certo que nós vemos ali para anunciar a palavra do Senhor, e nós vemos que aqui vai começar a primeira viagem missionária deles. Então, uma coisa interessante, olha, quando Paulo vai escrever, e ele vai fundar aquela igreja na Galácia, ele tinha autoridade, e a autoridade vinda da própria igreja. É a igreja que envia os seus missionários. E como que a igreja envia os seus missionários? Aqui nós observamos, irmãos, primeiro que foi o Espírito Santo que separou eles para aquela obra. O Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para aquela obra que ele ia realizar. Era algo chamado de Deus, divino. O texto deixa muito claro para isso. E o texto diz que o Espírito Santo de alguma forma falou para aquela igreja. Eles entenderam que aqueles dois ali eram vocacionados para missões, para a obra missionária. E quando a igreja entendeu que aqueles dois ali, eles eram vocacionados para a obra missionária, o que foi que a igreja fez? Impôs a mão sobre eles. A ideia de impor as mãos aqui é que a igreja estava transmitindo que elas reconheciam aqueles ali para exercer essa função, tá certo? Que eles iam exercer como missionário. Então, a autoridade de Paulo é uma autoridade divina, e é uma autoridade que tinha o aval da igreja, que tinha enviado eles para realizar aquela obra. E é muito importante estabelecer isso, irmãos. E por que é muito importante estabelecer isso? Porque algumas vezes, num trabalho e na obra do Senhor, aquele que é enviado, ele vai ter que dizer algumas coisas difíceis. Algumas coisas difíceis para a igreja, individualmente. Ele vai ter que pregar, muitas vezes, sobre determinado tipo de situação. Então, tanto aqueles que vão receber, quanto aquele que está sendo enviado, tem que ter a convicção e o aval de quem é que está enviando. Tanto aquele que vai enviar, aliás, aquele que vai ser enviado, como que é o líder, como missionário, ele tem que sempre ter essa convicção de saber quem é que colocou ele ali para realizar aquela obra. Porque senão ele não vai aguentar. Porque a pressão é muito grande. E as igrejas que é fundada, nesse caso aqui, elas precisam saber quem foi que colocou a pessoa ali para realizar aquela obra. Porque senão, muitas vezes, muitas igrejas não vão seguir o próprio líder que o próprio Senhor colocou ali. Então, Paulo quer deixar isso claro para a igreja da Galáxia, porque ele vai falar coisas duras para aquela igreja sobre a salvação e sobre a circuncisão. E aí, ele deixa claro aqui que ele foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, como eu destaquei aqui, frequentemente o apóstolo Paulo, ele destaca Deus Pai com relação ao Senhor Jesus Cristo. Em várias e várias vezes você vai ver isso. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer dar ênfase, nem algo superficial. Quando ele está falando aqui Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, em alguns casos com o Espírito Santo, qual é a intenção de Paulo? A intenção de Paulo é salientar a igualdade de divindade dos dois, da natureza que esses dois têm ali, tanto o Filho quanto ao Senhor Deus Pai, eles compartilham da mesma natureza divina. E ele quer deixar claro isso para aquelas igrejas. Irmãos, por isso Paulo, sempre nas mensagens que ele estava anunciando, você lê isso no livro de Atos, ele nunca perdeu a oportunidade, por exemplo, de mencionar a ressurreição de Jesus Cristo. Sempre ele fala sobre a ressurreição do Senhor. E por quê? Porque sem a ressurreição, o evangelho não é evangelho. O evangelho, ele tem importância, irmãos, tá certo? Por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sem a ressurreição, o evangelho é impotente, é um Deus morto.
Se Cristo, a diferença de Cristo para outras pessoas, em vários aspectos, principalmente que ele é Deus, mas principalmente porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele não continua mais morto, Deus ressuscitou ele ali, e isso é importante. Por isso, Paulo quer deixar claro que o mesmo Deus, irmãos, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Deus que tinha escolhido Paulo para anunciar a palavra dele para aquela igreja, a igreja da Galáxia. E por isso, ele é muito enfático que foi o Senhor ressurreto que chamou ele para realizar aquela obra. Gálatas, aliás, 1 Coríntios capítulo 9, deixa anotado aí. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1. 1 Coríntios 9, verso 1. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor. Então Paulo quer deixar claro, eu não sou apóstolo, eu não vi Cristo, viu. Então ele quer deixar claro isso para eles. E depois vocês podem ler também, irmãos, 1 Coríntios 15, 8 e 9. Irmãos, se a ressurreição de Jesus não fosse um fato, o apóstolo Paulo, está certo, a mensagem que ele estava pregando não tinha autoridade nenhuma. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo que ele viu lá no caminho de Damasco parecia alucinação. Não era algo verdadeiro, irmãos. Então, se a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não fosse um fato, aquela experiência ali era uma experiência mentirosa. A pregação de Paulo era uma pregação mentirosa. Mas, de fato, a ressurreição de Cristo tem um peso muito especial e na autoridade do apóstolo Paulo. É como se Paulo estivesse dizendo assim para os irmãos, olha, eu fui comissionado pelo Senhor Jesus Cristo ressurreto. O Deus glorificado. Eu sou um apóstolo com pleno direito para testemunhar. Eu vi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eu vi o Senhor Jesus Cristo ressurreto, e isso é um sinal da minha autoridade. Se Jesus Cristo não ressuscitou, a pregação que eu estou anunciando para vocês, ela não tem nenhuma autoridade. Mas a mensagem de Paulo, ela estava repleta pela autoridade divina. Então, aqueles que recusavam ouvir a mensagem de Paulo, estava recusando Deus Pai, estava recusando o Senhor Jesus Cristo, que tinha sido ressuscitado pelo próprio Deus Pai, e estava ali não aceitando o próprio apóstolo Paulo, que tinha, irmãos, sido enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu destaquei aqui no início, irmãos, que nós devemos defender os verdadeiros servos de Deus por causa do seu chamado para servir. Irmãos, como eu destaquei aqui agora há pouco, o chamado não é um chamado que ele mesmo, eu sou chamado agora para servir, é um chamado divino, é um chamado de Deus. Paulo, então, ele era um apóstolo, um enviado de Deus ali para servir aquela igreja com a autoridade de Jesus Cristo e com a autoridade de Deus Pai, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Eles não tinham autoridade, irmãos, como nós vemos aqui, para não aceitar a mensagem do apóstolo Paulo, e nós também não temos autoridade para não querer aceitar a mensagem do apóstolo Paulo. Por quê? É revelação divina. É a própria palavra de Deus. O que eu falar aqui, você pode ouvir e julgar se vem de Deus ou não. Se vem, aceita. Se não, faz cair por terra, não aceita. Mas o texto da palavra de Deus, que foi revelada, e era aquilo que Paulo estava anunciando para eles, eles tinham que aceitar. Cabe a gente acolher com mansidão aquilo que os apóstolos escreveram e aquilo que os apóstolos pregaram. Então, nós devemos defender os verdadeiros servos de Deus contra os falsos servos do Senhor, por causa, irmãos, do seu chamado, mas não somente isso, por causa da sua mensagem. Verso 2 e 3, por causa da sua mensagem. Versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, no versículo 2 e 3, nós temos algumas verdades importantes que eu quero destacar. Irmãos, primeira coisa que nós percebemos aqui no versículo 3, ele dizia a todos os irmãos que estão comigo. Aqui é uma coisa importante que, quando nós fazemos a leitura da palavra do Senhor, parece algo sem importância, né? Todos os irmãos que estão comigo. Por que isso é importante aqui dentro do texto da palavra do Senhor?
Porque Paulo tem consciência de que ele tem outros irmãos no ministério servindo com ele, outros parceiros. Quando Paulo está falando aqui dentro do texto, e todos os irmãos meus companheiros, como nós vemos aqui, e todos os irmãos que estão comigo, irmãos, o que ele quer deixar claro para aquela igreja que está escrevendo? Olha, aquilo que eu estou escrevendo para vocês, eu não estou escrevendo só. Aquilo que eu estou escrevendo para vocês aqui tem, tá certo, unanimidade de pensamento. Tem outros líderes, tem outros irmãos que eles estão envolvidos naquilo que eu vou escrever para vocês aqui agora. Aquilo que eu estou escrevendo para vocês não é algo que vem da minha cabeça, não é algo que eu estou escrevendo sozinho, mas tem outros líderes, tem outras pessoas que eles estão envolvidos aí nessa mensagem que eu estou escrevendo para vocês agora aqui. Então, eles têm unanimidade de pensamento, irmãos. A ideia aqui, tá certo? É que Paulo compartilhou, e aqueles irmãos estavam compartilhando com ele o conteúdo dessa carta, que ele vai escrever ali para aqueles... Ou seja, eles estavam em sintonia contra, tá certo, os falsos apóstolos ali, a advertência. Isso é importante? Muito, né? Isso é muito importante, irmãos, de estarem juntos, aqui os líderes, porque, irmãos, por causa da pressão do ministério. O Paulo está querendo dizer para eles, olha, eu não estou sozinho nisso que eu estou falando para você, tem outros irmãos que estão, de fato, ou seja, o fato de outros irmãos se unirem a Paulo, nesse escrito aqui, que é um escrito confessional, está falando de uma confissão, irmãos, tá certo? Um escrito confessional de fé, deveria fazer os Gálatas perceber que eles estavam prestes a cair numa má influência se eles passassem a ouvir outros e deixassem de ouvir o apóstolo Paulo, que era a pessoa que tinha fundado aquela igreja. Se eles deixassem de ouvir aquele líder que tinha sido chamado por Deus e passassem a acreditar nas mentiras de outras pessoas, eles estavam ruins. Por quê? Porque esse líder que vinha, que estava ali, que era um enviado do Senhor, que é a palavra apóstolo, ele tinha sido enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelo próprio Deus Pai, tinha autoridade deles e também tinha outras pessoas que estavam atestando essa autoridade, que era a igreja enviadora, e não somente, tinha outros irmãos, outros líderes que estavam atestando isso para eles. Então, se eles começassem ali naquele momento, dar ouvido para aqueles judaizantes e deixar de ouvir o apóstolo Paulo, eles estavam, tá certo, numa situação muito difícil, uma situação complicada para eles mesmo. E aí, o que eu quero chamar uma atenção aqui, no versículo 2, ele diz, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Eu não sei se você já prestou atenção, irmãos, mas sempre quando a gente lê a carta de Gálatas, a gente acha que é para uma igreja única, específica, né? Mas não é. Ele diz as igrejas. Que isso é importante, que isso é uma carta circular. É para as igrejas que ele fundou na sua primeira viagem missionária. Não é só para uma igreja que ele está escrevendo aqui essa carta de Gálatas, não. Por quê? Porque as outras igrejas também, irmãos, elas estavam entrando, tá certo, sendo atacadas pelos judaizantes ali. Ou seja, as igrejas da galáxias, elas estavam ali na Ásia Menor, tá certo? Na Antioquia de Pisídia, Lista, Derbe, onde Paulo, nós vemos ali em Atos 13 e 14, a sua primeira viagem missionária, tá certo? E um pouco o aspecto da segunda viagem missionária, que vocês podem ler em Atos 13, 14 em diante aqui. Ou seja, essa era uma carta circular. Era uma carta que eles tinham que ler lá naquela igreja, e era uma carta que eles tinham que ler em outras igrejas ali, porque eles estavam enfrentando os mesmos problemas, irmãos. Ou seja, ele escreve para um grupo de igrejas. Essas mesmas igrejas estavam enfrentando os mesmos problemas e correndo os mesmos riscos. Às vezes, a gente pensa que a nossa igreja é a única igreja que está enfrentando os problemas, né? Não é verdade? É porque a gente não conhece as outras igrejas no seu dia a dia, né? Nas suas lutas, nas suas demandas ali, irmãos. Por isso essa carta aqui deveria ser lida, e ela deveria ser lida para todos aqueles irmãos, e deveria ser lida com um senso de urgência. Você vai perceber que nessa introdução, Paulo ele não tem
habitual, introdução que ele faz nas outras cartas. É de uma forma bem diferente que você vai perceber, tá certo? Pode fazer uma comparação ali, mas o apóstolo, ele escreve essa carta aqui, irmãos, porque ele quer fazer uma robusta defesa, tanto da autoridade dele, apostólica, quanto da integridade do evangelho que ele está anunciando. E aí, depois dele fazer, nessa parte inicial, falando da sua autoridade, que ele era um enviado do Senhor, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele vai dar uma saudação, graça e paz. E aqui também, quando a gente passa, né? Lemos aqui a palavra do Senhor, graça e paz, logo de início, o que isso tem a ver, irmãos? Aqui nós temos 2 pontos importantes do Evangelho, centrais. Em primeiro lugar, a graça é a raiz da salvação. Verso 3, graça a vós e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça é a fonte da nossa salvação. A graça não é uma conquista de obras. A graça é um presente de Deus. A graça não é algo que nós ostentamos, não é algo que nós recebemos por nós merecemos, não é um troféu que nós temos, mas a graça, irmãos, é uma dádiva imerecida, vinda da parte do próprio Deus, da parte do Senhor. A nossa salvação não é fruto da obra que nós fazemos, mas é resultado da graça de Deus por nós, daquilo que Deus fez em Jesus Cristo. Logo de cara que Paulo está querendo dizer para aquela igreja, olha, vocês foram salvos pela graça de Deus. Não é algo que vocês vão fazer. Isso é importante porque os judaizantes, os falsos mestres, eles iam falar que eles tinham que fazer alguma coisa para merecer a salvação. Que aquilo que tinha sido feito não era suficiente, irmãos. Por isso nós devemos lembrar, a graça de Deus é o favor espontâneo e merecido de Deus, em ação. É uma graça que está sendo derramada livremente, dando salvação aos pecadores. É o grande juiz que não somente perdoa a pena, mas também cancela a culpa do ofensor. E ainda não somente isso, ele não somente perdoa a nossa pena, ele não somente cancela a nossa culpa, mas ainda assim ele também nos adota como seus próprios filhos na família de Deus, por causa da graça do Senhor. E aí ele fala que estes que recebem a graça de Deus, eles também têm a paz do Senhor. Aqui nós vemos a saudação, né? Paz do Senhor, ou graça e paz. Irmãos, por causa da graça de Deus, nós temos a paz do nosso Senhor. Nós somos restaurados. O que é a paz aqui? Lembra que por causa do pecado, o relacionamento do homem com Deus foi quebrado, tá bom? Por causa do pecado, o homem se tornou inimigo do Senhor e está afastado do Senhor. Aquele relacionamento precisava ser restaurado. E como nós vamos ver a partir do versículo 4 e 5, ele foi restaurado por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça de Deus, o favor é merecido, ele traz a paz para nós. E essa paz aqui é uma paz que nós temos, uma paz com o Senhor. Por causa de Jesus Cristo, Deus, ele não está irado contra nós e nós podemos ter paz por causa do príncipe da paz. A ideia aqui, irmãos, é tanto um estado de reconciliação com Deus, quanto uma condição interior, irmãos, que vem por essa reconciliação com o Senhor. A paz aqui que nós temos, então ela fala dessa reconciliação e também do estado no nosso dia a dia de a gente saber que nós somos reconciliados com Deus. E nós podemos nos aproximar diante de Deus, diante do Senhor. Agora, para que nós tivéssemos essa paz e para que nós tivéssemos essa graça, a paz, ela é a grande bênção que o Senhor Jesus Cristo traz por nós, por meio do sacrifício expiatório dele na cruz, irmãos. Então, ambas, a graça e a paz, são dádiva de Deus. Vinda do Senhor Jesus Cristo, nós não geramos a graça, nós não geramos a paz, nós não criamos a paz, isso vem da parte do próprio Senhor, vem do trono de Deus, não é, irmãos, por causa de quem nós somos, não é por aquilo que nós fizemos ou que nós façamos, mas por causa de quem Deus é e por meio daquilo que Ele fez
por nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso Paulo, ele quer deixar isso muito claro, logo de cara aqui para aqueles irmãos, com relação a essa graça de Deus, a graça do Senhor. Nós devemos defender os verdadeiros servos do Senhor por causa da sua mensagem, que é uma mensagem verdadeira, vindo diretamente do Senhor, que é o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça e da paz. Irmãos, algumas considerações para nós aqui. A graça nos liberta do pecado. A graça nos liberta do pecado, irmãos. E a paz, ela acalma uma consciência atribulada por causa do pecado. Nós podemos ter paz com o Senhor. Nós podemos ter uma consciência que nós somos perdoados por Deus por causa da graça dele. Irmãos, por aquilo que ele fez por nós. Lembra? A graça do Senhor nos libertou do nosso pecado. Outra coisa aqui que eu quero destacar, o perdão não pode vir pelo cumprimento da lei. O perdão não vai vir para nós pelo cumprimento de alguma coisa que a gente faz. Não vem pelo cumprimento da lei. De obras, irmãos. Por quê? Porque nenhum pecador é capaz de cumprir a lei de Deus perfeitamente. Nenhum de nós que está aqui nessa noite. Ao contrário, a lei de Deus, ela revela o pecado. Nós vamos ver em Gálatas 3, 14, 15 em diante, que a lei nos serviu de tutor, de aio, para nos conduzir a Cristo. A lei nos mostra quem nós somos e mostra qual é a nossa necessidade, irmãos. A lei, ela acusa, aterroriza a nossa consciência diante de Deus. E ela deixa a gente como nós somos, culpáveis diante de Deus, diante do Senhor. Somente a graça, irmãos, que pode tirar o pecado, somente a paz é que pode acalmar uma consciência ocupada. Lembremos, irmãos, falsos mestres atacam a validade da palavra de Deus. Falsos mestres, eles vão atacar o verdadeiro evangelho. E se nós não conhecemos o verdadeiro evangelho, estudarmos a palavra de Deus, nós vamos sucumbir diante dos falsos ensinamentos. Por isso nós precisamos estudar constantemente a palavra do Senhor. E outra coisa última que eu quero destacar aqui, os apóstolos, eles foram homens chamados diretamente pelo Senhor Jesus Cristo e comissionados para grandes tarefas e grandes obras. Nesse sentido, hoje nós não temos mais apóstolos como nós tivemos nos comissionados chamados pelo Senhor Jesus Cristo, principalmente o número de 12. Deus abençoe, irmãos, nos ajude a entender cada vez mais a palavra do Senhor e a defender os verdadeiros servos do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós te agradecemos por tua graça e tua bondade e pedimos que o Senhor aplique ela ao coração de cada um para o louvor da tua glória, Pai. Nós só temos que te agradecer, Senhor, por tua bondade que é sem fim. Pai, traga alegria para os nossos corações. Os corações quebrantados, feridos, nós pedimos força, que o Senhor mesmo esteja animando por meio da tua palavra. Obrigado pela graça, obrigado pela paz, obrigado pela salvação que o Senhor nos dá, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Boa noite. Tenham todos, na graça do Senhor, uma boa semana.